Olá, tudo bem, quinto ano? Hoje então a gente vai dar início à nossa segunda aula, ainda falando sobre o nosso volume 1 da apostila e ainda falando sobre arte sequencial. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que são os quadrinhos e os mangás, certo? Então, pra gente começar, eu quero que vocês observem esse quadrinho que está aqui na minha tela. Esse quadrinho, lá na página de vocês, 18 da apostila, vocês vão poder ler um pouquinho melhor sobre ele. Ele se chama Bear, que é urso em inglês, e ele conta a história de um urso que tem uma amiguinha que é a Heaven, e eles passam muitas aventuras juntas, etc. Nesse quadrinho, a gente percebe toda aquela linguagem visual que a gente estudou nas nossas aulas, os balõezinhos, a questão do fundo, da figura, da passagem do tempo, das linhas que transmitem algum movimento, alguma ação, é bem presente nesse quadrinho. Mas hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre os quadrinhos e a tecnologia. De que forma essa arte dos quadrinhos ela foi também se modificando com o passar do tempo e com as novas descobertas tecnológicas. Então, muitos quadrinistas, muitos artistas, hoje já não desenham mais os seus quadrinhos à mão. Eles utilizam hoje a arte digital, porque é um recurso que nós temos que é bem interessante. Então, esse quadrinho específico, a gente encontra ele em versão impressa, uma versão como o gibi lá que a gente vê, da Mônica, do Cascão, e a gente encontra em versão digital também. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, o que é digitalização, o que a tecnologia pode trazer de recurso interessante para uma história em quadrinhos, por exemplo? Muita coisa, gente. Por quê? Quando o artista está lá desenhando o seu quadrinho à mão, ele termina aquele desenho, ele vai testar uma cor, ele vai testar um fundo, ele vai testar uma fala. E se de repente aquele desenho dele não ficou do jeito que ele esperava, ele não tem a possibilidade de apagar e retomar aquele desenho de novo. Ele tem que fazer um novo desenho. E aí entra a facilidade que a tecnologia trouxe para essa arte. Além disso, quando a gente observa um quadrinho digital, que eu quero que vocês pesquisem aí na internet, o próprio quadrinho do Bear tem lá em arte digital, vocês vão conseguir captar outros recursos que o desenho só não consegue trazer. Então, assim, eu sei que aqui, quando eu vejo esses risquinhos, lembra que a gente conversou na aula? A menina está pensando, está acontecendo alguma coisa, né? Mas será que se eu tivesse um recurso de música, de som, esse quadrinho não ia ficar muito mais interessante? Na arte impressa isso não é possível, obviamente, mas na arte digital é possível. Então, um artista que trabalha um quadrinho digitalmente, ele tem a possibilidade de trabalhar com efeitos de som, com efeitos de imagem. Então, talvez se a imagem tremesse aqui um pouco, a gente conseguisse ter uma sensação diferente. Então, ele consegue testar aquele trabalho que ele está fazendo de diversas formas, com diversos fundos, sem precisar fazer um desenho todo novamente. Então, observem que a tecnologia, ela agregou valor a essa arte do quadrinho. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, existem muitos quadrinhos digitais. E é muito legal a gente acompanhar essas tirinhas. Eu gostaria que vocês pesquisassem aí e percebessem como é interessante essa linguagem digital. Mas aí, eu gostaria de falar para vocês, para a gente finalizar esse nosso módulo, primeiro módulo, sobre os mangás, certo? Muitos de vocês devem estar pensando, nossa, mas os mangás, meu Deus, como é que a prof sabe isso? Isso é da minha época. E aí eu vou dizer para vocês que vocês estão errados, porque os mangás,
eles já vêm de uma cultura muito antiga lá no Japão. Como que surge a história do mangá? Lá no Japão existiam os teatros de sombra, que eram popularmente conhecidos lá na época do Japão feudal. Então, nos reinos, passavam sempre essas pessoas fazendo esses teatros, que eram basicamente atrás de um tecido branco, onde tinha uma luz projetada, e essa luz projetada, ela mostrava a sombra de uma silhueta, de um desenho, que era feito num rolo, que ia passando sequencialmente. Por isso que eu voltei tanto lá no tempo, para dizer que a arte sequencial, ela vem lá de gerações antigas. E aí lá no Japão, essas artes sequenciais que aconteciam nesse teatro de sombras, elas geraram os mangás que hoje nós conhecemos, certo? Então a tradição vem lá desses teatros e ela passa para os mangás. Como que funciona os mangás? Lá no Japão, nós lemos os quadrinhos da direita para a esquerda, diferente daqui do Brasil, que nós lemos da esquerda para a direita. Então lá eles têm uma lógica diferente de leitura de mangás, certo? E aí, como que essa cultura chega aqui no Brasil, né? Sendo que ela está lá do outro lado do planeta. Vem para o Brasil, lá na década de 80, com os mangás que nós popularmente conhecemos, que são o Dragon Ball e os Cavaleiros do Zodíaco. Lá, a meninada da década de 80 conhece muito bem, provavelmente os pais de vocês, os tios, vão lembrar desses animes, desses desenhos. E aí, eu pergunto pra vocês, prof, qual é a diferença entre um mangá e um anime? A diferença é a seguinte, um anime é um desenho popularmente japonês, uma história em quadrinhos japonesa. Quando ela se transforma em um desenho animado, ela vira um mangá. E aí ela tem outras características, certo? Então o anime, ele vai se transformando no mangá, quando ele toma vida lá e se transforma num desenho. O que os mangás eles têm de característica? Vejam bem, esteticamente a gente pode perceber que a diferença de um quadrinho ocidental, que é o quadrinho que nós temos aqui na nossa cultura, temos lá o Homem-Aranha, o Superman, eles representam histórias que são mais concretas, mais, como é que eu posso dizer, mais sequenciais, mais lógicas. E as figuras, elas são mais realistas, né, desses super-heróis aí que a gente conhece nos gibis. Ou então são personagens como o do Maurício de Souza, do Ziraldo, mas que também tem histórias mais sequenciais. E aí quando eu vejo um anime, eu vejo uma característica estética bem diferenciada, que em primeiro lugar são os olhos, que são bem avantajados, bem expressivos. Geralmente os mangás, eles trazem personagens com personalidades bem específicas, então cada personagem tem uma característica, um vestuário bem específico assim dele. E as histórias dos mangás, elas não são tão sequenciais, elas são mais, vamos dizer assim, malucas. Elas têm uma sequência mais circular, a gente tem que ficar um pouco mais atento para entender o contexto da história. E aí que o mangá, ele se faz como uma linguagem única, certo? Então, para finalizar essa nossa descoberta de várias linguagens sequenciais na arte, entre todas as outras que a gente já conversou na aula anterior e as que nós estamos aprendendo nessa aula,
eu gostaria que vocês produzissem para mim uma releitura de um mangá que vocês achem bem interessante. Mas assim, eu não quero que vocês façam uma releitura que vocês... prof, releitura, eu tenho que copiar igual? Não. Eu quero que vocês criem um personagem. Então, não seria necessariamente uma releitura. A releitura seria só na questão estética, para que vocês pensem nos olhos grandes, no cabelo. Esses cabelos sempre são mais pontiagudos, ó, percebam que os cabelos eles não têm uma preocupação realista com a imagem. Então, nesse sentido que a prof está pedindo uma releitura. Mas eu quero que vocês criem um personagem com uma personalidade própria. Então, vocês vão criar o mangá de vocês. Prof, mas eu não sei desenhar mangá. Por isso que eu estou pedindo para que vocês tomem como base um personagem que vocês têm lá um gosto especial, que vocês gostam bastante. Então, vocês vão pensar na personalidade desse personagem, no vestuário dele, na parte estética dele. Vai ter olhos verdes, vai ter olhos claros. E principalmente na característica de personalidade deles, certo? Porque todos esses mangás, eles têm uma personalidade muito própria. E é nisso que eu quero que vocês pensem, tá bom? Então, a atividade de hoje vamos estudar um pouquinho a história dos mangás, pesquisem aí no Google, dá uma olhadinha lá na apostila que a gente tem também, lá na página 20, um pouquinho sobre essa arte. Peguem uma imagem de um personagem como exemplo para vocês trabalharem em cima dessa imagem e criarem um personagem próprio de vocês. Então vocês vão dar um nome a ele, uma característica a ele. Quando eu falo característica de personalidade, eu quero dizer se é um personagem que tem uma fala mais doce, mais amável, então um personagem mais bravo. Vocês vão pensar num vestuário que seja condizente à personalidade dele. Então, ele é mais estiloso, ele gosta mais de esporte, então ele tem uma roupa mais assim, ou então ele é mais sério, ele gosta de usar uma roupa mais séria. Vão pensar nesses detalhezinhos e vão criar o próprio mangá de vocês. Sem preocupação em relação ao desenho, no sentido de fazer algo muito, muito perfeito. A gente está aqui para aprender e o importante dessa aula hoje é a gente criar. Então vocês vão estar criando um personagem, tá bom? Façam esse desenho, usem lápis de cor, deixem bem colorido. Quem quiser usar canetinha também pode usar. Produzam esse personagem numa folha. Pensem no espaço da folha. Lembrem que a prof sempre fala. Utilizem o suporte de uma maneira total. Não façam um desenho muito pequeno. Centralizem. E quem sabe depois que vocês criarem esse personagem, vocês não podem também criar uma tirinha com ele, né? Pensar numa história e quem sabe fazer vários desenhos aí desse personagem. Por isso, então, eu quero que vocês façam algo bem bacana, bem caprichado. Tirem uma foto, mandem para a prof, lembrando que todas as atividades valem pontos, então é importante que vocês façam com muito capricho. Agora vocês estão aí na casa de vocês têm tempo, vocês podem se concentrar. E eu fico então esperando essas atividades e aguardo vocês até a próxima aula para a gente dar início ao volume 2 da nossa apostila. Um beijo e até a próxima!